tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de março de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2244. Ele tem 6 páginas, 56 logias e 7 máximos. O tema é reeducação para a paz. A especialidade é a pacifismologia. Quem redigiu o verbete foi esse criado aqui. É assim que fala? Definição. A reeducação para a paz é o ato, o processo de tornar a educar ou reeducar através de meios e métodos específicos, capaz de assegurar à consciência melhores níveis de autopesquisa e compreensão mais profunda dos princípios evolutivos contra os belicismos, em geral, e a favor da paz entre as consciências. Agora, eu chamo a atenção que a sinonímia e a antonímia aqui está sendo feita de modo cosmo-fisiológico. São 10 itens cada um. Isso aí é muito difícil de fazer. É tanto que a gente evita que as pessoas façam, né? Eu só faço com os meus, tem muitos meus assim. Agora, o holopenseiro pessoal da pacificação. O ato de fazer as pazes com alguém. O perdão entre mulheres e homens. A harmonização entre pessoas desavindas. A recomposição da interprisão grupo kármica. O consenso para a paz. Os lenços brancos, a pomba da paz, o planeta da paz. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, com 12 categorias, o aspecto específico da reeducação. No tópico das considerações, nós temos 5 interativas e lógicas a respeito da reeducação para a paz. No tópico dos fundamentos, tem 12 da autoconsciencialidade cosmoética, das vantagens ou efeitos positivos oferecidos, por exemplo, pelo ato de doar a biblioteca particular, pessoal, a holoteca pública da Associação Internacional do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, o CAE. E ainda tem o tópico de caminhos, com 3 caminhos para a cultura de paz, dispostos nessa ordem funcional: conscientização, organizações, Estado. Na remissiologia de 10 itens, nós destacamos 5 verbetes: acerto grupo kármico, amizade interativa, autodiscernimento afetivo, carga da convivialidade e paradoxo, amizade, debate. Frase enfática. No contexto da biblioteca particular, com a holoteca pública, ocorre verdadeiro crescendo biblioteca-holoteca mental somático perante a qualificação da Max Proex. Você apresenta tendência positiva para a paz? Sempre? O tempo todo? A bibliografia específica, nós temos 2 fontes bibliográficas indicadas. Agora, a mega análise feita pelo João Paulo, nós temos 20 itens. Autodiscernimento, esclarecimento, extra-escola, neosinapse, conscientização, reestruturação, reaprendizado, reorientação, reajuste, redomesticação, reeducandarium, pacifismologia, harmoniologia, conviviologia, sociologia, interconscienciologia, interconfiança, autoconsciencialidade, interassistencialidade e megafraternidade. Agora, o verbete do dicionário é escritologia. Eu chamo a atenção para a pessoa ver no adendo a conformaticologia com 15 itens, que é mais ou menos o que nós usamos aí na conformática dos verbetes. Mas aqui eu explico tudo, inclusive eu dou exemplo. O exemplo que eu dou de livro é o L'Affaire Dreyfus, que é do Jean-Denis Bredon, que é um livro fora de série que eu discuti aqui durante muito tempo. E eu estou colocando aqui como exemplo. Agora a questão.
Gostaria de saber se aquelas frequências solfégio pode acarretar algum problema, pelo fato delas mexerem com as ondas cerebrais. Olha, aí depende da pessoa que tem que fazer o estudo. Agora, tudo aquilo que mexe com o processo de problema de voz, de som, de comunicação, mexe com as ondas cerebrais. Né? Então aí é preciso ver o que é que sobra, o que é que a pessoa deixa, se ela fica com algum processo negativo ou não. Aí depende, tem que examinar. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, muito séria, é o seguinte: o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Vai sair a segunda edição desse curso. Vai ser no dia 11 a dia 13 de maio, agora. Então, é daqui a um mês e pouquinho. Eu chamo a atenção de vocês para examinar isso aqui. Quem não fez o curso, é bom fazer. Vocês vão ter um bandiloge histórico com a situação. Porque todo mundo gostou desse curso, por isso que é que eu mesmo falei com eles, faça o curso logo. Vai ter muita gente aí nele. Vale a pena ver. 11 a 13 de maio, que vai ser. Eles são 6 professores, cada um mais sorridente que o outro, porque ninguém quis fazer de cara feia, porque senão fica parecendo que é da monarquia. Eles evitaram seriamente o processo com um sorriso. Agora, o mais, eu estou aqui para receber os petardos de vocês. Qualquer coisa vocês podem mandar, que eu estou tinindo. Vem quente que eu estou fervendo. Não é assim que a gente fala? O que mais que eu posso falar, Iológico? Você que é especialista. Estamos aqui para o que deve é. É isso? Vai encarar? Então venha para a confrontação. Quer dizer, embate e impacto frontal. É isso? Esse é o melhor que tem, impacto frontal. Esse eu gosto. Professor, no verbete do dicionário, na conformaticologia, o professor selecionou 15 itens. Tem o quê? O senhor selecionou na conformaticologia, selecionou 15 itens, né? E aí eu queria saber por que o senhor selecionou esses 15, né? Por que a relevância desses 15? São mais fáceis do povo entender e é mais fácil de fazer a aplicação quando vão fazer a redação. Esses são mais fáceis. Agora, estão na ordem alfabética, para a pessoa entender como é que é. É diferente do que a gente está apresentando no verbete, mas isso aqui faz a pessoa pensar. Agora, cada um tem que pensar de per si, em separado, para ter ideia, senão não vai. É a saída. Agora, esse livro aí do Bredan é o máximo. Eu cheguei a comentar aqui, muitas vezes eu falei dele aqui. Ele é impressionante pelo processo da história. Sob certo aspecto, é o problema ainda, a repercussão da monarquia. O que é? O livro do Dreyfus, que você falou aqui, que ele é excelente, a leitura, a didática e tal, mas você podia detalhar isso? Ele é o seguinte, sabe por que esse livro é bom? Ele é muito detalhista, quer dizer, aquela paciência, assim, no meu estilo, para ver os processos. Então, o que ele fez? Ele pegou o negócio depois que já tinha muito material. E ele se dedicou, se debruçou naquilo, trabalhou muito com detalhes. E pensou só aquilo que interessava para mostrar o assunto. Quem lê o livro dele vai entender tudo. Agora, o pior da história, que até hoje se fala nesse affair. O Dreyfus é falado até hoje. De vez em quando aparece uma notícia falando dele. Isso é muito sério. Agora, veja, isso aí também foi uma vergonha para a França, né? A França toda. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, sobre todos os aspectos. Agora, vale a pena ver esse livro dele. Por isso que eu estou chamando esse livro como um ícone da situação, devido ao processo da escrita. Que o leitor quase participa dos fatos. Como é que é?
O leitor quase participa Quase dos fatos. participa do fato. Você chega e você vai acompanhando. E outra coisa, ele é envolvente. A pessoa que entender bem a situação, ele vai levando a coisa. Outra coisa, a tradução não é de jogar fora, não. Dá para entender bem. A tradução foi feita no Brasil. Ela é boa. Nós temos lá embaixo, tem o original e tem o português. Existem outros livros assim também, de outros autores? Existe, mas agora eu não quis citar nenhum não, porque nenhum chega a esse nível não. Esse aí eu assino embaixo. Esse livro, se fosse, eu deixaria ter escrito. Está entendendo? Valeria a pena. Para honrar a redação do livro. Vale a pena. É impressionante. Valdo. Agora, ó, você tem que lembrar o seguinte, eu dou valor para esse livro, porque eu li isso, já pensou. A biblioteca que eu não li sobre esse affaire, né? Você pensar que saiu em francês e português, a maioria eu li. Entendeu? Ó, e há muito tempo que eu já vinha estudando isso. Agora, quando eu peguei esse aí, pronto, acabou. Era o Nec Plus Ultra, acabou, não tem mais nada depois disso. Ele colocou tudo lá. Agora, na ocasião, eu ainda encontrei um ou outro detalhe que eu não conhecia do assunto. Lá tem. Ele é formidável. Agora, para estudar história, por exemplo, esse livro, eu acho mais importante que a maioria dessas histórias gerais que tem por aí, tudo isso. Porque isso aí mostra a realidade humana, a realidade social, jurídica, militar, tudo ali dentro. É impressionante. Agora, outra coisa, todo mundo for ler esse livro vai querer ver depois os outros. Isso vai ser inevitável. Mas veja, vai correr para trás. Você está entendendo como é que vai ser bom, porque a pessoa vai fixar as ideias. Aquilo que às vezes já não deu valor, o outro às vezes está exaltando aquele detalhe. É muito importante. Professor Valdo, a retardatária aqui atrás. O senhor está falando de qual livro? É o Affaire Dreyfus. Está aqui, ó. Que está aqui. É o caso Dreyfus. É o Jean-Denis Bredon. Tá. Ele que escreveu o negócio. Está lá na complementologia, heterocriticologia. Valdo. Você acharia interessante e viável aqui nós, daqui da Conscienciologia, elaborarmos algumas disciplinas básicas de pacifismo para ser dados gratuitamente nas escolas? Como é que é? Isso é fazer o quê? Elaborar algumas disciplinas básicas relacionadas ao pacifismo precoce para ser dado gratuitamente nas escolas. Isso é uma boa. Se arranjar gente aí boa para isso, eu mato. Envolvendo aí a Evolucim, tem um laboratório da paz lá no Rio de Janeiro. Mexe com isso, é uma boa que você pode fazer. Você vai ajudar muita gente. Vale a pena. Beleza. Em Porto Alegre, que nos procurou a Evolucim para nós fazermos um trabalho de pacificação dos professores, porque os professores estão guerreando entre eles e isso reflete muito no relacionamento com os alunos. Então nós chegamos à conclusão que é muito difícil trabalhar com a criança se os próprios educadores estão em guerra. E também está muito difícil, porque o salário do Rio Grande do Sul não está sendo equiparado com o nacional. O Rio Grande do Sul que precisa mais é de paz, que é o estado mais belicista que tem no Brasil. Isso, a gente percebe uma guerra na escola, é alunos contra alunos, é professores contra professores. E tem o bullying. É muito forte. Já tem o bullying também. Valdo. Aqui na página 29, você fala na binomiologia do binômio paz local, paz global. Você pode falar um pouco mais sobre esse binômio? A paz local e a paz global. O problema todo é o seguinte, você sabe aquele processo da ecologia que eles falaram para a pessoa trabalhar local para ter repercussão fora. Então a mesma coisa, a coisa mais séria que tem é justamente a paz local para a paz global. É o que ela está falando lá em Torres.
O primeiro, o corpo docente tem que estar em paz, para que possa dar o exemplo para o discente. Senão, que magistério é esse? Não tem nenhuma docência. Agora, você considera que o processo de pacificação ele é centrífugo ou centrípeto? Aí depende. As pessoas que são mais evoluídas faz o centrífugo. É esse que tem mais força. Através de quê? Da exemplificação. Que o exemplo arrasta. Então o caso todo é por aí. Agora, o problema todo é, em certas condições, às vezes o processo bélico, ele não vem dos militares, eles vêm da jurisprudência. E às vezes, em certos lugares, ele não vem dos militares nem da jurisprudência, ele vem do poder executivo. Então a gente tem que olhar muito, primeiro, esse processo belicista. Qual é a origem desse processo que você está abordando? Você está fazendo análise, uma pesquisa de qual a causa, qual a etiologia desse belicismo. Então, aí a gente tem que examinar isso com calma. Examinar com jeito. Agora, é muito importante são as defesas corporativas, de corporativismo, que tem dentro disso tudo. Por isso que eu estou falando. Processo jurídico, processo militar, processo político, propriamente dito, que é o executivo aí no caso. O efetivo mesmo, ele é centrífugo, né? Que é a própria reeducação é para ir na pessoa. Ele é feito através do arrasto, o arrastamento do exemplo, exemplificação. Agora veja, nós usamos um outro macete, um outro recurso que não é tão usado, que é a Tales mostrando que uma pessoa em paz, ela se sente melhor do que em guerra. Agora, olha, tem gente que precisa de fazer trabalho, exercício, está mexendo com alguma coisa. Esses são muito guerreiros. Eles não param para pensar. A reflexão é menor. Isso aí é problemático. É os Estados Unidos, são os judeus a situação. Eles defendem demais o processo bélico. Agora, o Obama, hoje eu estava vendo lá pelo iPad, que o Obama é contra o processo de fazer intervenção na Síria. Que eles parece que agora estão vacinados. Depois do Afeganistão, Iraque e todo lado, até o Paquistão, está criando problema para eles. Então, agora eles não querem mais invadir país nenhum. Vamos ver se para, porque é uma vergonha o que os Estados Unidos já invadiram em matéria de país. Eles são os mais belicistas do povo todo, são os americanos. Mas, por exemplo, Valdo, numa questão dessa da Síria, o povo está sendo morto lá o tempo todo. Né? Sei, mas não é uma guerra, não é invasão. Não é. Aí é a ONU que tem que entrar. Mas a ONU, eles capam. Aqui, eles capam a ONU. Eles mutilam a ONU. Não tem liderança gente, forte. Eu não sei se vocês já viram, existe um filme que chama, se não me engano, é Contrabando, que mostra o processo na Bósnia da ONU fazendo o contrabando das escravas brancas, a prostituição. Outra coisa, filme baseado nos fatos. Ele é impressionante. Chama Contrabando. Agora veja, lá você vai ver que a ONU escondeu isso tudo e participava. Agora veja, os camaradas participavam porque os internacionais, como eles são chamados internacionais. São aqueles caras que trabalham para a ONU e que mexem entre países. Lá na Bósnia, eles tinham interesse na história porque eles frequentavam os lupanares, as prostituições. Você está entendendo? O lenocínio. Então, eles atendiam a si mesmos. Agora, chegou uma dona, que era da polícia séria, foi para lá, e ela gostava de tudo em cima do lance, começou a ver, quando viu, ela destampou aquela podridão toda. Foi um problema. Isso tudo é real.
Agora, veja, esse é um dos maiores erros e furos que a ONU já cometeu até hoje. Eles faziam igual o Papa, acobertavam. O Papa acoberta tudo quanto é pedófilo. Lá eles acobertavam tudo quanto eram esses caras sexualizados, os internacionais. Agora, chegaram a tentar tirar a mulher, acabaram com tudo, criaram problema contra ela. Ela conseguiu superar o negócio todo, levou para os tribunais, mostrou a realidade. Agora, o que ajudou foi a internet. Ela meteu na internet o negócio com detalhes. Uma página. Aquilo explodiu tudo. Agora, vale a pena. Esse filme é fora de série. É, contrabando. É, mais ou menos por aí. Agora, sobre o processo da Bósnia com a ONU. Agora, tudo é baseado em fatos reais. No fim, eles dão aqueles detalhes do fato real. Onde foi fulano, o que aconteceu com fulano, o que deu com aquilo. Agora, por aí vocês veem, a ONU é que devia tomar conta disso, mas ela nem sempre tem força. Os Estados Unidos, por exemplo, mutilam demais a ONU. Porque o negócio de ficar lá em New York, eu sempre falei, isso aí não dá certo, tinha que sair dali. Tinha que ir para um lugar mais neutro. Ali eles dominam tudo. Então, eu acho que o processo é melhorar a ONU. Porque a ONU, na verdade, foi criada devido ao Auschwitz, né? Você sabe disso, porque havia ligas das nações. Mas foi Auschwitz, com o processo lá o problema bravo dos campos de concentração, é que eles começaram a mexer com o problema por ali. Mas isso não cresceu. Eu acho que não cresceu. Eles estão sem força ainda até hoje. Agora, Valdo, por exemplo, para a questão do discernimento, né? A gente às vezes não é do nosso dia a dia determinadas questões, mas se tem um caso desse como o da Síria e tem a questão da ONU, a gente, se tivesse que tomar um posicionamento, seria a favor de uma intervenção militar da ONU lá? Não, eu acho que aí tem que fazer uma pressão, mas uma pressão melhor do que essa que tem sido feita até agora. Agora, outra coisa, a China e a Rússia, eles não estão totalmente sem razão, não. Na hora que eles não querem que entre a força militar. Por quê? Em parte eles têm razão, porque o tempo todo na vida, principalmente nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, está tudo na base da intervenção. Então, veja, isso está errado. Isso é guerra. Não pode ser assim. Então, por exemplo, o problema é fazer uma espécie assim de tribunal, entende? Internacional. Todo mundo congelar com aquilo, mas uma coisa assim mais efetiva, mais séria, mostrando a realidade, relatórios gerais. Colocar a pessoa ou aquele país no gelo, para valer, para que o cara tome uma atitude. Outra coisa, fazer a exprobação dele, esse que seria mostrar a realidade que o cara não presta. Por exemplo, esse cara, esse Bashar, tem que abaixar o Bashar. Você está entendendo? Bashar é o jeito. Tem que dar um jeito nele. Mas veja, isso tem que partir deles lá dentro. Então é problemático. Agora, em parte, a Rússia, mas a China, eles não estão tão errados nisso, não. A hora que eles dão o veto lá, entende? Porque se deixar, todo mundo quer fazer intervenção. Por exemplo, os Estados Unidos é porque não apoiaram Israel, senão eles já tinham entrado no Irã, há muito tempo. Eles estão em dúvida, porque se eles fizerem isso, é só eles. E vai ser uma loucura. Se fizer isso, ele não sabe para onde vai. E eles estão caminhando para isso. Todo mundo está falando isso agora. A internet está assim de notícias sobre o assunto. Como é que fica? Professor, o Tribunal Penal existe. Esses órgãos, assim, de fachada, existe, mas não tem força nenhuma. Fachada. E não tem exército. Então, tanto que o Brasil, ele estava no Haiti tem que fortalecer isso tudo. Tem que fortalecer o que está faltando. Pois é, então, como fortalecer? A diplomacia tem que ser agora passar para D maiúsculo e a guerra para G minúsculo. Tem que diminuir. A guerra é G minúsculo. E a diplomacia D maiúsculo.
Uma tem que subir sobre a outra, senão não vai. Mas se a gente levantar, ainda tem 100 e tantas guerras acontecendo. Pois é. Isso tudo é patrocinado pelas grandes, não são nem mais multinacionais. Não, o processo é indústria. É industrial, é dinheiro, dinheiro. É processo guerreiro. Hoje quem munição e arma. Pois ou, é. se você quiser, arma e munições. Mas eu, às vezes, acho que a munição está acima das armas. O que fazer? Porque armas já tem, esse é o negócio de munição. O que efetivamente, quer dizer, a unidade, o ser, o agente que quer atuar em alguma coisa nós para a devemos paz? falar essas verdades, tocar no assunto, repetir, bater na tecla. Colocar na TENEPS. Colocar na TENEPS. Tocar a coisa para frente, é o que eu tenho falado. Okay. Eu fiz até o Homo sapiens urbanizados, baseado nisso. Tem que falar, não tem jeito. Valdo, só a questão, o Israel, você também já deve estar sabendo, a possibilidade de ele bombardear as instalações no Irã está grande pra caramba. Já existe um plano deles. Consequência disso. Eu não ponho a mão no fogo naquele povo lá, não. Até agora nós não sabemos o que eles têm. Eles não são Iraque. Os caras lá não são Saddam. Eles são muito fanáticos. Ontem fui a um centro espírita kardecista. Após o passe, teve início uma aula sobre passista, doadores de passe. Ao mencionar o que é preciso para que a pessoa seja um passista, a professora citou, entre outros, a vontade e a saúde, psíquica, física e emocional. Questionei, então, como fica a relação afetiva sexual sadia frente à condição de passista. Em princípio, percebi que minha pergunta não foi totalmente entendida, e até mesmo vista por muitos como inadequada naquele momento. Após insistir, a professora disse não ter problemas em caso daqueles que sublimam, dando inclusive o exemplo de Gandhi que sublimava, segundo ela, tendo decidido não ter uma relação com a sua esposa. Gostaria de saber a sua posição e da conscienciologia quanto a essa questão. Eu acho que sexo é um processo de bicho, animal, e que precisa se encarar de frente. Nesse caso de dar passe é a mesma coisa. Mexeu com energia, a pessoa tem que ter uma vida sexual mais ou menos atendida. Nós aqui indicamos a duplologia, que é bom a senhora examinar. E outra coisa séria, você devia ter respondido, é que só não está sabendo, que o Gandhi morava com a menina, que era parente dele, e dormia na cama com ela. Ninguém sabe o que é aquilo. Não venha defender demais o Gandhi, não, que também não é flor que se cheira. Tem esse aspecto sério aí da questão. Olha bem que tem a fotografia dele com a moça, a menina, tudo. Ele dormia com essa menina na cama. Esse negócio de dormir com a menina na cama, na minha terra, o nome não é só sexo, tem outros nomes nisso. Como é que é isso? Como é que vocês explicam essa situação? Então, isso tudo precisaram de colocar no rosto dessa moça que está defendendo lá o negócio que está. Tudo, religião, espiritismo, que hoje é uma seita, eles usam eufemismo demais. Tudo é edulcorado. Passa água com açúcar em tudo para ficar mais acessível. E querem virar santo, que é uma besteira, e esconde a realidade. Cuidado com isso. Gostaria de saber até que ponto o pensamento positivo pode alterar os acontecimentos da vida de uma pessoa de acordo com aquilo que ela pensa e como isso funciona. Olha, o pensamento positivo foi admitido há muito tempo pela parapsicologia. Mas a psicologia não admitiu logo no início. Mas isso foi muito falado desde a década de 50, fora da psicologia. Agora, recentemente, criaram uma psicologia positiva que fala sobre o pensamento positivo, o bem-estar e o otimismo. Então, veja, tudo aquilo que estavam dispensando agora virou moda. Então, a psicologia positiva está na moda. E viva o pensamento positivo, viva o bem-estar e viva o Martin, que é o cara, ele que fez lá, que tem lá o livro, que a gente falou, Florescer, etc. Florescer é o melhor livro deles. Então, é bom a gente ver isso. Agora, eu sou favorável ao pensamento positivo desde 1940. Entende? De modo que eu tenho 70 anos de praia nessa história. Sou do pensamento positivo.
Acho que é muito importante. Outra coisa, é o pensamento positivo que permite a linearidade pensênica. Com a linearidade pensênica, que é o pré-serenão deixa de ser pré-serenão para ser serenão. Demora um pouco, mas é assim. Sem isso, você não chega lá. Professor, aqui no ar. Sim. Na página 28, para a sociologia, queria que o senhor só expandisse um pouco mais essa integração parasocial. A integração parasocial é o processo nosso que a gente mexe. Isso aqui que eu faço, por exemplo. Eu estou aqui trabalhando quando chega aquela personalidade, né? Então eu falo. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando com um rapaz, que é o Silva, estou vendo que ele não está aqui. Mas ele então estava me contando os casos que ele viu uma consciência que na verdade era monja que ele viu. Agora, o que se passa? A hora que viu, eu vi que começaram a aparecer os emissários da monja. Depois eu fui conversar com a turma antes do almoço, eles estavam lá de novo. Então veja, isso é o parasocial meu. Eu vivo nessa parasocialidade, ou sociabilidade, praticamente o tempo todo, nesses últimos meio século, ou um pouco mais, né, do que isso, último meio século. Então, a parasociologia é você juntar as consciências com a consciência, ou as consciências com as consciências, as equipes com as equipex, e por aí vai, entrosar esse processo. Quando o senhor cita isso, necessita um grau de lucidez, né? Por exemplo, o tenepsista... Tudo precisa de lucidez. Agora, para o parapsiquismo é preciso de ter a paralucidez. A paralucidez é que eu estava falando na hora do almoço. Você não tem seus papéis aí? Fala, dá uma lista aqui. Dá uma lida naquilo que você andou anotando, que eu estava falando lá, justamente sobre esse processo da hiperacuidade. É porque, por exemplo, o tenepsista, ele faz um parasocial, mas muitos não têm essa lucidez de não, mas ele está caminhando, calma, opa, puxa o freio. Não é isso não. Tem gente que já tem muita lucidez, por isso que estão chegando ao FIES. Depois de 20 anos a pessoa está chegando, já tem gente que já tem o FIES, por aí afora. Não deixa de ser só eu, não. Não deixa de ser, quer dizer, um parasocial, só que ele não tem porque lucidez. Tudo demora. Aqui, a lucidez, ela se expande pouco a pouco. Isso vem décimo de milímetro a décimo de milímetro. Entende? Minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, ano a ano. Mas você tem uma listagem aí? Escuta o que é o processo da hiperacuidade. Depois eu tenho mais uma pergunta para fazer. Tá. O professor Val estava comentando do processo da hiperacuidade e estava dizendo que até certo ponto é ambíguo, porque muitas vezes você não pode fugir aquilo que você viu, e isso obriga muitas vezes você a dar o contra em determinadas situações. Então ele conta o caso que muitas vezes ele era mais novo e tinha que dar o contra em pessoas mais velhas, com às vezes uma década de vida na frente. Por quê? Justamente por causa dessa hiperacuidade. Além disso, tem relação com o processo de omissões também. A hiperacuidade exige eternas revisões, por isso que a pessoa não se satisfaz com aquilo que ela habitualmente faz. E nesse caso, acaba com que você se distancia das outras pessoas que ficam na mediocridade. Então, é sempre importante se ter em mente, se saber qual o público-alvo com o qual você está lidando. E até no final lá da conversa, ele citou que hoje ele lida mais ou menos com 4 perfis de grupos. Aqui, na verdade, eu falei 4, mas são 5, tá? Tem 5, a Mabel complementou. Que justamente tem a pessoa que é mais Chan, né? Aquela que ele vai atuar, aquela que é mais, vamos dizer assim, está mais no começo, é mais jejuna. Tem muitas vezes a pessoa que está, aqui no caso da tertúlia, que é muito variável, isso depende das perguntas, depende de cada caso, depende de onde o nível de informação que a pessoa tem. Tem um caso desse círculo de pessoas que atuam mais próximos ao professor Valdo, que aí já tem um nível de entendimento maior das ideias, e assim por diante, até chegar nas consciências. A gente faz aquilo que eu chamo de mini tertúlia. Tá? Na verdade, as tertúlias começaram com mini tertúlia, depois que viraram tertúlia. Mas atualmente eu tenho a tertúlia oficial e tem mini tertúlias eventuais.
E até chegar na condição, justamente que ele citou agora, das consciex, de você ter o parapsiquismo para poder lidar com as consciex. E aí, seguiu, ele comenta que muitas vezes os megacons que nós consideramos hoje, amanhã eles podem ser minicons, que é aquilo que a gente valorizava muito, achava que era, vamos dizer assim, o ápice, a condição máxima, amanhã você vai ver que isso não era tão avançado assim. Isso tudo em função da hiperacuidade, e é isso que puxa a lucidez cada vez mais. Então, essa condição é que dá o que ele chama de autodiscernimento agudo, que é você justamente poder fazer essa análise em cima do lance. Okay? Agora, seria bom explicar para você, eu não tenho isso tudo, não estou com essa bola cheia toda assim, não. Mas, teoricamente, eu já tenho isso de uma maneira lógica e racional. Já é uma grande conquista. Eu não reclamo, não. Agora, eu já sei qual é o caminho. Agora, a outra aqui na página 29, extrafisicologia. Quando o senhor fala da inconstância projetiva, queria que o senhor fizesse qual é a ligação com a reeducação para a paz aí, como é que encaixa isso? A inconstância projetiva é o seguinte, é quando a pessoa, ela não tem uma uniformidade de manifestação. Agora, isso geralmente se dá devido ao problema daquela pessoa que eu falo, que ela tem uma instabilidade bioenergética. Para os amparadores, o ideal é que a pessoa tenha 10% de energia, mas ela tem isso a qualquer hora que for procurá-la para fazer assistência, ela responde com 10%. Não adianta nada aquela pessoa que tem um dia, tem 95%, no outro dia ela tem 2%, tem 5%. Isso não resolve. Essa instabilidade ninguém confia, amparador nenhum pode confiar na pessoa, isso não funciona. Então, na questão da projeção consciente é a mesma coisa. Não adianta nada aquela pessoa, por exemplo, que faz projeção, mas fuma. Só esse processo do cigarro, ou bebe. Se ela bebe alguma bebida alcoólica, só isso aí, não há projeção que vai ter boa assistência. Vai ter guia cego nisso, vai ter assediador, vai ter íncubo e súcubo em cima da pessoa. Você entende? Outra coisa, ela vai ter muita ressaca energética. Se há ressaca energética, não há projetabilidade lúcida, continuada. Agora, por exemplo, um negócio esporádico, uma vez agora e outra daqui a 10 anos, isso não leva a nada. O próprio extrapolacionismo parapsíquico, ele precisa de ter uma certa continuidade harmônica e regular. Entende? Senão ele também não funciona. Então, o caso da pessoa que tem inconstância, ela não consegue contribuir muito para essa reeducação que o senhor fala, porque ela não tem acesso ter constância, ela tem que ter permanência, ela tem que ter aquela repetição devagar e sempre. Entendeu como é que é? Tudo nosso é um processo de auto-organização. Essa semana mesmo eu falei aqui sobre isso. É autodisciplina. Sem isso, nada funciona. Uma outra coisa interessante que eu estava falando aqui na psicologia positiva, é que o Martin lá fala, sem autodisciplina, sem auto-organização, tira o cavalo da chuva, porque nada dá certo. E eles acham que a psicologia positiva só funciona com a organização da pessoa. Senão não resolve. Agora, eu venho falando isso faz só meio século, porque eu sou uma pessoa organizada. Quem falar que eu não sou, vem e prove. Eu desafio qualquer um, quem me conhece. Eu estou falando um pouco que me conhece, porque o povo lá à distância não resolve. Agora, veja, dentro dessa organização, eu trago os meus textos com erro de propósito, às vezes é porque não foi de propósito, para a gente fazer revisão. Isso faz parte do serviço. Isso não é desorganização. Isso chama superorganização. Que aqui tem o meu problema e tem o problema de vocês. Há um processo do professor e um processo do aluno. É um processo de docência e de discência dos estudantes. Então, o estudo é importante. Agora, por que é que eu gosto de deixar os erros para o povo ver? Agora, de vez em quando também eu dou um aperto. Esse verbete hoje tem um aperto. Esse processo aqui, da sinonimologia e da antonimologia é muito difícil. Eu comecei a estudar isso aí, comecei a dar aula aqui.
Quem entendeu isso muito bem foi o Júlio Almeida, aquele que não aparece aqui mais. Sumiu. Ele entende fazer isso aqui direitinho, porque eu trabalhei com ele alguns meses. Pois é. Agora veja, eu depois desisti, deixei, porque o povo está com muita dificuldade para entrar nisso. E outra coisa, pior da história, começaram a fazer muita coisa tudo furado, sem lógica, e aí não dá, né? Falei assim, eu não vou perder tempo com uma coisa dessa, o povo não quer, então deixa para lá. Valdo. Agora, eu tenho muitos verbetes que têm esses 10 itens da sinônima e 10 itens da antonímia. De outros verbetógrafos, ninguém fez sinônimo e antonímia assim, né? Não, o Júlio sabe fazer isso. Um dia eu dos verbetes, não. Tem uns 3 ou 4 aí que sabem fazer isso. Sugestão é não fazer, porque tá... Não, eu parei com o negócio que estava me dando trabalho besta, cuspindo para cima, não está resolvendo nada. Então eu deixei para lá. Agora, se me interessar, eu faço tudo de novo. Mas é que eu deixei para não causar problema. Você sabe, eu cheguei a falar isso para vocês. Agora, o ideal seria a pessoa amargar, queimar o bistunto, deixar a mufa escorrer, trabalhar com o negócio que ela vai aprender muito. Valdo. Isso não é fácil. Aqui no D, a Laura. Valdo, você poderia falar mais desses emissários da monja? O quê? Dos emissários da monja que você falou que apareceram lá. Não, eles apareceram lá porque tem o Silva aí, e ele estava contando o caso, e eu queria saber se aquilo foi ela. Aí eles vieram e falaram, não, foi ela mesmo. Ela que apareceu, trouxe ele aí, através da Marta. A Marta, você sabe, é uma espécie de secretária que eu tenho. Nesses casos assim graves, ela entra em tudo, de viagem, de contato, comunicação. Agora, o que se passa? Eles apareceram lá embaixo, porque hoje eu atingi a turma lá embaixo. E depois eles subiram, na hora que eu estava conversando com ele aí, ó, com o Pedro, com a turma, eles apareceram de novo. E você sentiu, né, a presença da turma, né? Mas eles... energia e tudo, porque eles me deram um banho de loja lá. Mas eles, pelo que eu entendo, eles trabalham com a monja, ou fazem o mesmo tipo de trabalho? Não, a monja apareceu para o Silva. Agora, quem veio aqui hoje são os emissários dela, eles estavam aí. Tá, eu queria entender mais. De vez em quando eles aparecem, eu conheço a turma. É tudo gente mais ou menos de casa. Não é gente desconhecida, não. Eu queria entender mais como é que funciona esse trabalho da monja com os emissários. Qual que seria a relação? Todos eles, escuta, o transmentor não é serenão, ele é um evoluciólogo. Ele tem a turma que trabalha com ele. E outra coisa, não é aquele povo do Senado lá não, igual o cara que está falando ontem. O cara do Senado lá que está falando isso e aquilo, aí o nosso amigo lá do Jornal da Band vira e fala assim, e olha, esse cara que falou isso aí tem 64 assessores, não sei o que eles fazem. É uma vergonha. O senador tem 64 assessores. Gente, é uma vergonha isso tudo. E esse povo tudo, nós estamos pagando, ordenado para eles toda vez. E outra coisa, tem 14º salário, 15º salário. Mas, tem não sei o que é facilidade para viajar, não sei o que é. Mas, Valdo, no caso eles apareceram porque a monja pediu, como é que isso funciona, esse trabalho? Aconteceu porque eles estavam lá para confirmar o negócio que eu queria saber. Eles, em cima do lance. Esse povo me ajuda muito, você sabe. É a parasociologia lá. Eles me ajudam muito. E no caso, esses emissários, eles teriam uma afinidade com a monja do passado, de vidas passadas também? Todo mundo, ninguém está trabalhando com outra turma. Ninguém se encontrou a primeira vez. Tudo tem rapport, afinidade, empatia, harmonia, fraternidade, intercompreensão. Senão não estariam juntos. Não é verdade? Então deve ter todo tipo de etnia, né, misturado nesse povo, né? Porque a monja tinha as 3 etnias, né, que você fala. Agora, ó, para nós, eu acho que esse nosso amigo, essas coisas todas, é meu conhecido há muito tempo. Eu já conheço há 18 anos, você tem ideia. Ele é que levou a Conscienciologia para Porto Velho, que é um dos lugares mais afastados que tem por aí. Agora, ele é do meu povo do passado, da África. Eu sei disso. Eu nem falei isso para ele, não, porque é coisa antiga. Então a gente sabe.
Valdo, na última quinta, se disse que veio uma equipe aí também do Serenão. É outra equipe, não é da Monja? Essa aí é outra. É outra. Essa aqui, eles aqui são bem assim, assíduos, habituês. De vez em quando eles estão aí, que é o povo da Monja. Esse aí eu conheço. É como se tudo fosse da minha família. Gente da casa. Tudo parente, tudo parente. Mas então... Só uma retificação, aquele filme que o senhor comentou sobre a denúncia das escravas brancas na Bósnia, chama A Informante. É A Informante, pois é, e do contrabando. É A Informante, A Informante, isso aí, tá? é isso mesmo. A Informante. Você já viu o filme? Eu procurei aqui na internet. Olha, agora. vale a pena ver o filme. Aquela vale a pena ver. Rachel Weisz, né? E o inglês original. é denunciante, né? É denunciante, né? Como é que é em inglês? A denunciante. Mas é informante. Porque ela que era a informante da história, ela que informou. Ela que informou a realidade. O whistleblower. Chamar informante. Valdo. A dona é uma fera, ela é uma grande atriz. Com aquela Rachel Weisz, né? Que fez. Weisz. Fez Ágora. Weisz. Ela vai com tudo. Valdo, hoje se falou aí que tem mais gente aí que tem o FIEX, sem querer saber quem é. É a gente da Conceição. Parece que o Ló está criando uma escola. Estou perdido. Mas é gente aí eu vou arranjar advogado, não demora, para me defender nessa história. Você está criando escolas. Mas não, o que você queria saber? Da Conscienciologia. Gente conhecida aí, sei lá. É isso que tem. Não, Arlindo, eu estava falando aí esses dias, mas eu falei isso aqui. Que agora, do ano passado para cá, nós estamos recebendo muita visitologia, aquilo que eu chamo da visitologia, das consciências mais lúcidas. O negócio começou já faz mais tempo, foi quando aqueles 5 meus antigos preceptores apareceram. E já tem uns 2 anos, 1 ano e meio, tem mais? Pois é, começou ali, agora se intensificou do ano passado para cá. Vocês olham que eu não fiz o cálculo, mas parece que você tem uma listagem deles, né? Da turma que tem aparecido aí, é muita gente. Eu sempre tive esse processo, mas nós nunca marcamos, entende? Nunca eu registrei essas coisas. No Espiritismo eu já vi essas coisas, mas o povo que aparecia era tudo renquém, era de nível menor. Vocês estão entendendo como é que é? Por exemplo, era tudo assim de creche, jardim da infância, muita gente presa ainda, gestação humana. Agora não, os casos que estão aparecendo são do meu nível, que eu gosto, que eu já gostava na época, que é mental soma, discernimento, parafenômeno avançado. Por isso que eles, e a monja me deu a dica aí do processo de levar o dicionário avante. Está faltando 95 páginas para eu fazer os 900, entende? Já tem mais de 700. Isso houve um aumento muito grande desse... Não, do ano passado para cá, houve um aumento maior. Agora, veja, eu suspeitava que alguma coisa dessa pudesse acontecer, mas eu nunca admiti que acontecesse nesse nível que está acontecendo. Por que eu admiti? Porque o transmentor, quando eu vim para cá, ele falou que ia aparecer, e ele apareceu. Se ele apareceu, eu falei assim, então, o resto, o povo vem. A monja, eu nunca levei isso em consideração, porque ela, esporadicamente, já sempre me visitou para alguma coisa de assistência. Ela nunca vem à toa. E, às vezes, tinha problema de tragédia em torno do povo com que eu vivia, ela aparecia. Sempre foi assim. Agora, o transmentor, não. Ele é uma consciência mais presa,
ao processo, que é muito trabalho que ele tem. Eu penso que o evoluciólogo tem menos liberdade pessoal no exercício do trabalho de assistência dele. Já os serenões já têm mais liberdade. Eles já têm uma visão mais ampla disso. Então isso aí muda. Val, tudo bem? Já que você está falando em visitologia, paravisitologia, aí, é uma curiosidade, eu há muito tempo penso nisso. Como é que está, e se ele aparece de vez em quando aí, o Flávio Cavalcante, por causa do jargão do comercial? Eu conheci muito o Flávio, mas eu não vi. Não? Eu não sei, né? Às vezes esses caras que não aparecem é porque já estão renascidos. Já pode renascer. Nunca sabe. O Flávio, eu tive muito contato com ele, porque eu apareci no Noite de Gala muitas vezes, eu com o Chico, tudo. Ele ia lá em casa, sim. Entende? A gente dava doce de leite para ele lá em casa. Ele almoçava às vezes com a gente. Bom, isso tudo aconteceu. O neto dele. É ele, o Juca Chaves, esse povo. O neto dele é voluntário do IPC. É? Ah, é? Do Flávio. Lá em Petrópolis, então, Jarbas. Eu gostava muito do Flávio. É neto do... eu pessoalmente gostava muito do Flávio, gostava muito de conversar com ele. Não só o Jarbas, como o irmão do Jarbas também. Então, Tá, obrigado. Gostaria que ampliasse o item síntese, página 29, reeducação, redomesticação mútua. O caso todo é o seguinte: a reeducação, antes de mais nada, é um processo que a pessoa, o professor, tem que se atualizar para reeducar. Então, há uma reciclagem dentro do processo do magistério dele. Vamos dizer, a parte que ele leciona, né? O ano letivo dele tem que ser diferente. Então, isso é reeducação da docência. Essa reciclagem da docência tem que cair, então, para poder se fortalecer, para transmitir a reeducação para o corpo discente, para os estudantes. Então, é uma redomesticação mútua. Um redomestica o outro. É igualzinho o processo. Por exemplo, eu falo que tudo na vida é domesticação mútua. Você tem um cachorro, com o passar do tempo o cachorro domestica você, você domestica o cachorro. Se você conseguir, se isso for no primeiro ano, porque se deixou passar um ano, o cachorro não é mais educado, ele vai mandar na família. Então aí é um problemão. E tem um monte de gente assim, um monte de cachorro desse jeito. A gente vê isso de todo lado. Isso tudo é redomesticação mútua. Então é necessário que isso ocorra. Em Fatologia, página 29, final da terceira linha, poderia comentar a pomba da paz dentro do paradigma consciencial. O paradigma consciencial é o seguinte: é a pessoa que tem que examinar a si mesma, fazer análise, fazer pesquisa, investigar a si própria, com muita experimentação, a partir do princípio da descrenciologia. Isso é que é o paradigma consciencial propriamente dito. Então, é a própria pessoa que é, ao mesmo tempo, cobaia, sujeito, e é o investigador, o analista, o experimentador. Então, isso é que é o paradigma consciencial. Agora, a pomba da paz. A pessoa tem que fazer isso com uma paz dentro de si e não contra os outros. Então, as nossas pesquisas, elas têm que ser, antes de mais nada, de muita tranquilidade e abençoando todo mundo. Por quê? Ela tem que ser do esclarecimento. Ela não pode ser para criar problemas só. Então, por exemplo, nós temos a impactoterapia, nós temos a cosmoética destrutiva, mas isso tudo é feito dentro de um clima, de um holopensene, de muita consideração racional e lógica para manter a harmonia das consciências. Nós não vamos fazer impactoterapia ou passar da conta, e seria estupro evolutivo, estaria errado, para criar problema para uma pessoa que ela vai ficar entrar em surto. O problema não é chegar nesse nível. Então, a gente tem que manter o limite dentro de raias naturais daquilo que nós fazemos. No verbete do dicionário Escritologia,
Poderia comentar o item autorrevezamentologia na argumentação? Sim. O problema é todo o seguinte: nós devemos compreender, porque dentro de todas as possibilidades de desenvolver e implantar o autorrevezamento multiexistencial, a escolha racional e positiva é justamente o recurso da escrita, como sendo o instrumento mais eficiente, além, por exemplo, das próprias construções arquitetônicas, para servir de cápsula do tempo às vidas humanas consecutivas. Nós chamamos isso de autografopensenologia. E outro nome que a gente dá é a primazia da escrita. É muito importante, então, a gente pensar nisso. Então, por exemplo, o Everton. O Everton é arquiteto. Ele está fazendo, ele é um dos que construíram isso aqui. Então, ele está fazendo uma série de construção por aí afora. Quando ele acabar essa vida, o que vai ser mais importante? São as construções físicas que ele fez, ou o livro, ou os dados, ou esse trabalho todo que ele faz de escrita. O da escrita é mais importante, porque esse vai ficar mais e chama atenção. Uma pessoa amanhã, por exemplo, pode chegar aqui, vai ver isso aqui, vai dizer, engraçado isso aqui, essa cúpula, etc. Fica só por isso. Não adiantou nada. Não está escrito nada para dar uma lição para a pessoa do que é isso. Entende? Ela tem que pesquisar muito para isso. Agora não, uma coisa escrita não, está explicando tudo para a pessoa. Então o processo da redação é superior, na maioria dos casos, perante a arquitetura, a construção, vamos dizer, a obra de arte arquitetônica. Você reconhece isso? Você admite? Olha lá, ele admite. Vocês têm uma ideia. Então, nós temos que entender muito o problema da escritologia. Por isso que eu fiz esse verbete para chamar a atenção nisso. Agora, a escritologia, a coisa mais séria, é a pessoa pelo menos entender esses 15 itens da conformaticologia que tem aí, na ordem alfabética. É bom entender isso aí para a pessoa saber. Quem faz o verbete da enciclopédia já começou a estudar isso, porque a primeira divisão do verbete da enciclopédia, a número 1, é a conformática, que mexe nisso. Agora, o que é engraçado é que hoje, o que coincidiu aqui, foi o processo dos 10-10, da sinonímia e a escritologia. Essa é terrível, né? Essa aí foi em cima. Deu certo. Sempre fui ruim de briga, só bati na mesa em casos muito extremos. Me acham bobona por ficar quieta. Tenho em mente desde a infância que a paz é melhor. Lembre que debatia com meus tios evangélicos quando eles argumentavam a favor das guerras da Bíblia, dizendo que era em nome de Deus. Qual seria o ponto de equilíbrio para as pessoas não tirarem proveito da minha passividade? Ou é assim mesmo? Devo deixar para lá sempre? Não. Isso aí na minha terra chama-se covardia. A pessoa tem a hora que ela tem que dar o ônus do não. Isso custa caro. Você está tirando o corpo fora, já não pode ser assim. Por quê? Você vai acabar se acumpliciando com aquilo que está errado. Chama acumpliciamento tácito. Quer dizer, a pessoa calada, ela pode cometer um crime. Calada, em silêncio. Só participando daquilo, não fazendo nada. Então, a pessoa tem que tomar atitude. Por exemplo, você viu lá que uma pessoa, por exemplo, está batendo numa criança que ela encontrou na rua. Você vai deixar aquilo continuar? Você não vai intervir? Como é que fica? Estou falando de criança. Mas, por exemplo, o cara está batendo na égua que é dele, que está lá. Você vai deixar também? A égua não é sua, não é criança, é uma égua. Mas vai deixar? Eu entro, eu vou entrar nisso. Então, veja, olha bem o que é que você está fazendo, porque senão você vai pagar muitas coisas no passar do tempo. Escuta só, você está entendendo o que eu estou falando, né? Pagar muito. Pagar muito, entendeu? Ela está entendendo, por causa do nome dela. Ivaldo, aquela diferençazinha pequena de semântica, mas que é super importante entre os dois termos, que não é uma questão semântica simplesmente, né? É mais do que isso, né? A pacificidade e a passividade, né? São duas coisinhas parecidas, mas bem diferentes. Mas agora veja, as duas coisas às vezes podem ser casadas. A passividade ativa é muito usada no processo de parapsiquismo. Até pela gente aqui. Vale a pena pensar. Precisa ser dominada também, né? Tem esse outro aspecto da questão.
Né? Agora, só a passividade para tarefas intrafísicas como essa, às vezes... Só a passividade é estado de coma. Isso, é cadáver. Na não rua, dá certo. No dia a dia, não resolve, às vezes. Valdo, verbete do dicionário, na segunda página, complementação, no tópico heterocriticologia. Na terceira linha você fala do autoajuizamento aberto. Autoajuizamento aberto. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O autoajuizamento aberto é o seguinte, é você expor aquilo que você ajuizou. Então é o seu juízo crítico em ação, com a defesa desse juízo crítico. Então você fala a coisa aberta. É justamente o que o Bredan fez no livro lá. E é aquilo que o nosso amigo Dreyfus, ele não pôde fazer. Só no fim é que ele conseguiu falar, porque escalaram a boca do cara. O Emílio Zola fez, né? É. O Zola. O Zola fez, etc. Alguns fizeram, né? Mas o negócio foi muito sério lá. Então, autoajuizamento aberto é aquilo que você se expõe ao público. Eu fico fazendo esse autoajuizamento aberto, a minha vida inteira tem sido assim. Por exemplo, o maior autoajuizamento aberto que eu fiz foi com o Espiritismo. A hora que eu deixei tudo, a carta aberta foi isso. Está entendendo? Faz parte. Outra coisa que teve também, o autoajuizamento aberto, foi um dos mais sérios que teve, foi o artigo com o negócio que eu fiz para o Della Grave. Curitiba, né? Foi. Para defender o processo. Era um artigo e uma carta, e eles não publicaram. Anos depois, o cara apareceu e se rendeu totalmente, me deu razão nas coisas todas. Aquilo é que é autoajuizamento crítico. Agora, mexeu com o arcebispo, mexeu com os padres, o povo todo. E ele caiu fora do processo. Quer dizer, com uma simples carta e um pequeno artigo que eles não publicaram, criou um problemão para todo mundo. Mas foi bom, positivo, melhorou a situação. Agora, ó, foram anos até acontecer isso. Depois de muitos anos, sem me envolver em briga nenhuma, nesse final de semana quase me envolvi numa. O fato ocorreu quando meu irmão mais novo, de 22 anos, me envolveu numa briga com um rapaz e eu fui chamado até o local. Ele se envolveu numa briga e ele foi chamado até o local para ver. Ao chegar lá, fui trabalhando com as energias para que o conflito terminasse, pois não queria intervir diretamente, principalmente por ser ex-praticante de Kung Fu, que poderia fazer com que eu machucasse alguém seriamente. Deu certo. Os ânimos se acalmaram, mas havia um rapaz que estava seriamente assediado e não gostou que eu terminei com a briga. Ele queria entrar em conflito comigo. Impus-me e não deixei que chegasse a esse ponto. Mas estava preparado caso tivesse que me defender. Ao chegar em casa, procurei trabalhar energeticamente com os envolvidos. Que análise o senhor faz do ocorrido? Fiz certo pensionizar a possibilidade de uma defesa em caso de agressão? Não, você fez certo se o negócio fosse levar as vias de fato muito sério. Agora, o melhor que você fez foi isso, você usou a diplomacia. A diplomacia é melhor do que Kung Fu, do que jiu-jitsu, do que qualquer tipo desse sentido das artes marciais. Você fez muito bem, parabéns para você. Ele é de Porto Alegre. Está bem claro, né? Agora aqui outro. O Zéfiro teve contato com Alexandre de Gusmão no século XVIII. O que o professor analisa sobre essa personalidade? Estou estudando a biografia sobre ele e me chamou muita atenção seu pensamento, que em diversos momentos de sua vida, a meu ver, foi à frente do seu tempo. Alguns de seus comportamentos assemelham-se aos assuntos debatidos atualmente na CCCI. Poderia comentar? Sei, não há dúvida que esse homem foi grande. Fez muita coisa mesmo na época, não há dúvida. Vale a pena você estudar. Agora, como o senhor vê os atuais conflitos diplomáticos entre o Brasil e Espanha na questão do aumento de barreiras para o trânsito de pessoas dos países? Tal postura deriva de conflitos do passado? Não, não é tanto assim não. O processo mais é atual mesmo. Vocês têm que lembrar o seguinte, muitos desses conflitos vão começar a aparecer agora, porque a União Europeia está na UTI em muitas coisas. Então é normal
que o povo lá, nas vascas da agonia, começa a apelar para tudo que pode. Então já viu. E outra coisa, a Europa ainda tem muito processo de racismo, xenofobia, então isso tudo é possível que aconteça. Eu não vejo que seja uma coisa específica entre Brasil e Espanha, não. Aconteceu que são as circunstâncias. No final do ano passado, o CAEC recebeu a visita de 3 concierges. O senhor poderia falar mais sobre essas concierges? Olha, depende do que é 3 concierges, que a gente recebe visita aqui de centenas de concierges todo dia. Eu gosto de ver quais são essas 3 que está falando. Quais seriam as 3? Os 3 do transventor. O problema é do transventor. Se você pegar as terturas, você vai ver o que a gente falou. Que isso aí, a gente falou mais de uma tertura. Foi algumas terturas que o povo perguntava sobre as 3 concierges. Agora, ele mandou uma espécie de auditores extrafísicos para ver o trabalho nosso aqui, como é que estava. Hein? No YouTube tem. Agora, o caso é o seguinte, ele mandou para ver o processo como se ele fosse auditor. Foi isso que expliquei na época. E deu um balanço. E me ajudou na opção de coisas. E eu pedi a eles para fazer algum trabalhinho aí para a gente, para ajudar as pessoas. Eles andaram ajudando. Sabe que na ocasião estava precisando mais sério. Eles andaram ajudando, mexeram com isso. O que é engraçado é que teve pessoas que notou a presença deles. Muita segurança, muita clareza. Identificaram o processo. Eles também estavam assim, muito ostensivos em matéria de energia, de trabalho aqui, durante o período que eles passaram aqui. E foi até um bom período que eles demoraram aí, vendo as coisas. Foi bom. Gostaria que o senhor comentasse em megapensenologia, página 29, o megapenseno trivocabular. Reeducação, redomesticação mútua. Não foi esse que eu falei? Foi mais ou menos, né? Mais ou menos isso aqui. É a redomesticação mútua, que nós já falamos aqui antes. O processo é o seguinte, que todo mundo que ensina ou que aprende está dentro de uma domesticação recíproca. É o estudante com o professor com o estudante. Todo mundo é assim. É isso que a gente quer mostrar. Minha dúvida é, o ato de domesticação mútua que a reeducação promove pode comprometer a singularidade da consciência? Não, não existe isso. A consciência, ela é sempre, vamos dizer, movida pela evolução junto de outras. Então ela tem que seguir os exemplos da turma do entorno, da sua, vamos dizer, sua rede de contato intra e extrafísico, de modo que todo mundo é assim. Não existe uma singularidade total da personalidade sem influência dos outros. Todo mundo tem influência. O serenão é o cara que recebeu mais influência. Mas ele soube tirar partido daquilo, ficou só com as boas influências e ele evoluiu mais depressa. Dentro do tema do verbete hoje, gostaria de lhe perguntar acerca da motivação que fez escrever o Homo Sapiens Pacífico. O senhor chegou a identificar em sua memória alguma CDEC sua em que suas ideias foram mal interpretadas e isso teria ocasionado guerras? Não. O que eu sei é o seguinte, houve um caso em que eu estava já no final da minha vida, e foi uma das vidas que eu consegui chegar depois dos 70. Agora, o que se passa? Quando aconteceu isso, o povo estava muito em guerra. O negócio era na Europa, lá num determinado trecho. Agora, o que se passa? Nessa ocasião, a turma estava muito em guerra, então eu, para facilitar a situação, comecei a participar das coisas da igreja, que era das facções lá que estavam em briga. Para alcançar, então, a autoridade, eu fiz uma infiltração no catolicismo na época, porque eles me respeitavam pela minha vida, aquela vida, mas com outras áreas de manifestação. Agora, o que se passa? Eu vi aquilo que ia acontecer, fiz uma certa previsão dentro do assunto e vi que aquilo ia acabar com muita morte, uma guerra, entre gente que era tudo mais ou menos irmãos.
contemporâneos, etc. Então, o que se passa? A hora que o negócio encrespou e a situação ficou séria, eu fiquei sabendo do negócio e eles estavam já preparando o negócio para fazer um assalto a um castelo que ia pegar o resto, uma série de aldeias, uma série de processos que havia lá. Se acontecesse aquilo, ia ser um morticínio, tudo de irmãos. Seria uma guerra fratricida, braba. Então, a hora que eu tive certeza daquilo, e a turma que estava conosco, a turma da igreja, viu que aquilo ia acontecer, eles viram também isso, eu então resolvi contra os meus colegas que estavam lá. Eles não deram, eles não queriam, ninguém quis seguir comigo. Então eu falei assim, então eu vou lá sozinho. A gente estava a alguns quilômetros de distância, eu era de idade, eles me levaram até um certo ponto, que não era visto, e lá eu desci e fui caminhando no meio da estrada, onde eles mandaram. É aí então que eu tenho as retrocognições. Eu lembro disso, a hora que eu penso, eu sei tudo o negócio como é que era. Então eu fui ver a roupa que eu usava, as coisas todas que havia, o negócio, eu ainda assim um pouco trôpego para andar na estrada. Agora, o que se passa? Eles viram que vinha gente, porque os caras lá, aqueles vigia, aqueles negócios que tem, examinaram e falaram que está vendo uma pessoa. Aí os caras, tudo armado, começaram a cestar as baterias para acabar com quem aparecia. Lá pelas tantas, eles viram que era eu, pela roupa. Outra coisa, eu fui com a roupa de propósito, para ser identificado, para não ser morto antes. Agora, a hora que eu fui chegando, então, eles abriram alas, eu entrei para conversar a situação e dei uma carraspana no povo. Os ânimos se acerenaram e a gente foi comemorar e dememorar a entrada da situação. Em vez de guerra, houve uma festividade durante uma temporada e eu regrando a situação. Depois disso, a turma da igreja apareceu, a turma, como sempre, né? O povo da política apareceu, o povo todo apareceu. Agora, com isso, eu tive uma experiência fora de série. Agora, veja, esse negócio nessa minha vida pesou muito. A principal personalidade que estava assolando o povo para atacar o castelo, eu identifiquei nessa minha vida. Então agora o que é que se fala? Nunca falei para ele o que era. Mas era uma pessoa muito boa que passou a vida toda fazendo assistência. Sob certo aspecto até me ajudou muito, eu ajudei muito essa pessoa. Agora, a última vez que eu estive lá com ele, depois disso ele morreu, mas a última vez que eu estive com ele me deu uma vontade tremenda de falar as coisas já no fim da vida dele. O enumerador falou, não falo nada. Agora, hoje ele já deve saber da história. Agora, veja, esse melhorou totalmente. Ele, durante a vida dele toda, serviu aos outros fazendo assistência. Nunca vi nada de manifestação bélica nenhuma nele. Mas agora vocês pensam, quantos séculos não foram isso? Até chegar nesse nível. Não é fácil. Agora, aquele povo tudo com a arma na mão, querendo dar tiro, não era fácil. A situação era precária. Agora, o que eu vejo é o seguinte, foi uma bênção, né? Aquilo melhorou demais. Foram muitas vidas salvas na história. Então, eu sempre achei o processo de pacifismo uma coisa que precisa de ter muita diplomacia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, diplomacia exige coragem. Por isso, o Sérgio Vieira de Mello é um dos maiores ícones que eu acho que já existiram nesse assunto do século passado para cá. É tanto que eu tenho falado muito para a turma ler a biografia do Sérgio Vieira de Mello. Vale a pena.
Que tipo de argumento o senhor utilizou naquela época para fazer justamente o processo de Eu fiz um cálculo das vantagens e desvantagens econômico-financeira de um lado e de outro. Aquilo acabou com eles. Eles não tinham cabeça para pensar numa coisa dessa. Agora, foi preciso aquilo, durante a festa, a gente estava ainda mostrando a realidade, com tudo que havia. Aquilo demorou uns 3 dias. Então, esse processo de... Mas eu fui mostrar para a senhora, isso aqui é o seguinte, vocês querem que todo mundo fique pobre? É o que vai acontecer. Pegou aonde doía, que era o bolso do povo. Mas aquilo lá era muito sério para eles. A motivação do conflito entre os dois grupos era mais ideológica, era econômica, era territorial, era o quê? Qual que era o mote da... O processo era, antes de mais nada, era de poder. Agora, esse poder tinha interesse territorial, o processo político muito sério, influência da igreja e outras coisas mais sérias. Outra coisa, além da igreja, tinha, por incrível que pareça, judeus no meio. Agora pensa nisso. Outra coisa, a turma que estava lá querendo assaltar, tinha gente de tudo quanto era tipo. Isso que hoje nós chamamos de mercenário. Aquilo lá equivalia a mercenário. Então, por exemplo, tinha ciganos no meio, entendeu? Agora, outra coisa séria. Uma boa parte daquele povo que estava assolando os outros eram meus conhecidos. Me conhecer durante a minha vida anterior. A vida, daquela vida, mas as décadas anteriores. Agora, a hora que eu cheguei velhinho, todo mundo me atendeu, você está entendendo? Eu acho que isso foi a minha força presidencial maior, foi a idade. E os seus companheiros na época lá da igreja não acompanharam por covardia? Foi isso? Ou... Foi o que eles depois reconheceram. Eles reconheceram, não foi preciso falar. Outra coisa, na hora que eu fui, que eles viram que eu estava sozinho, o povo tudo reconheceu. Não, nós vamos ouvir esse homem, que ele está com muita, mesmo aqueles que não me conheciam. Ele está com muita coragem de aparecer sozinho desse jeito. Agora, eu estava com o negócio da igreja, com a batina e um negócio em cima. Entende? Um negócio todo riscado, aqui assim, que eu lembro direitinho. Outra coisa, foi a turma da igreja que falou para eu colocar aquilo, que aquilo ia me defender. Valeu como colete à prova de bala. Agora, é muito estranho o dia. Agora, aquilo... Vocês não ficam pensando, na minha lembrança, eu entrei lá para morrer. Assim, a minha idade, eu vou tentar fazer isso aí. Agora, eu chego para eles lá, à distância, e falo assim, vim em paz, não tem nada comigo, cuidado. Não me faça de mártir, que vai ser pior para vocês. Isso eu falando de longe, assim, gritado para eles. Aí eles foram deixando, abriram alas para entrar. Porque se eles me matassem, seria pior. Eu chego lá sem arma, sem ninguém, todo mundo sabia, de um lado e do outro, que eu estou lá. Outra coisa, ali tinham 3 facções, você está entendendo? Aonde eu estava, a turma queria atacar o castelo, e a turma do castelo com as aldeias lá com o resto, que era muita gente. Agora, a turma que queria atacar, estava mais armada, eles iam acabar com todo mundo. Ia matar todo mundo, ia dizimar aquilo ali, ia ser um massacre. Mas quando o senhor fez a infiltração na igreja, o senhor já tinha a ideia de que esse tipo de conflito... Eu sabia que se eu entrasse pela igreja, a diplomacia seria melhor. Foi por isso que eu fiz a infiltração. E eles permitiram que eu entrasse e vi da minha ficha. Outra coisa, nessa ocasião eu era viúvo. Isso ajudou demais para entrar na igreja. Está entendendo? Viúvo. Então, a animosidade entre esses grupos já existia, e aí, em função disso, entrou na igreja... Mas eu vi, aquela clivagem seria boa, oportunamente. Agora, eu vi aquilo, você sabe aquele negócio do crescendo, aquilo estava crescendo, aquele problema. Aquilo ia acabar estourando, eu vi o negócio todo. Então, eu fui arranjando argumento para ver. Agora, o argumento também, disso aí foi tudo estudado. Que era um processo econômico-financeiro ali que seria melhor. Então, aproveito para isso por A mais B. Olha, aqui não interessa. Vocês estão muito ansiosos e errados. Isso aqui é precipitação. Por causa disso. Que é isso que eu chamo de impulsividade. Né? Eu estava muito jovem, porque tinha muito jovem no meio da história deles lá.
Gente querendo. É o processo da Olimpíada, que é movimento. É aquele negócio. Você sabe que muitas dessas guerras eram assim. A mocidade ficava tudo torcendo para começar a guerra, para eu poder entrar. Que é a competição. Agora, isso é horrível, mas isso não acontece até hoje. De vez em quando eles mostram uns filmes aí desse jeito. Não é assim? Pois é. Mas aí isso levou muito tempo para fazer essa negociação. Você falou que foram 3 dias de comemoração e tudo, mas na hora foi a queda, o negócio estava começando a escurecer. Eu fui falando o negócio durante praticamente a noite toda, até chegar uma certa hora que relaxou tudo, aí eu saí na frente para ir para o castelo, sozinho de novo. Fui lá, falei assim, não, tudo em paz, o povo está aqui, vamos fazer a paz. Aí chamei o povo do castelo, conversei com ele do lado deles e fizemos um negócio. Aí começou, né? Um tal de beber, de dançar e não sei o quê e tal. E eu lá no meio. Foi depois que apareceram os caras. Pois é, eu aprendi o que é boca livre há muito tempo. Não sei se você tem o mesmo know-how de boca livre que o meu. Se de ver, né? Se de ver. Já. Agora, ó, quando eu entrei, foi para matar ou morrer. A situação ali não tinha jeito. Ou eles me matavam e eu morria. Ou eu salvava e eles sobreviviam. Foi o que deu. Ali não tinha outro jeito. Agora veja, essa aí, isso entrou na minha ficha. Me ajudou demais. Agora, gente, a coisa mais séria que eu vi na minha vida, uma das coisas mais sérias foi isso. O dia que eu vi o meu companheiro lá em Uberaba e vi quem ele era, aquilo mudou tudo. Assim, ó, eu estou cheio de energia aqui. Aquilo mudou tudo assim, ó, eu vi quem ele era, vieram novamente. Todo o processo, porque isso era recorrente comigo. Eu andando na estrada, um pouco trôpego, pesado, você está entendendo? E foi a primeira vez que o senhor reencontrou depois desse episódio? Eu não sei, mas nessa vida que eu lembro desse negócio dele era o mais sério. Ele é que assulava, ele era o líder da rebelião. O negócio é muito sério ali, entende? Todo mundo armado. Agora, arriar as armas é das coisas mais difíceis que tem para gente jovem. Isso é a minha experiência. Hein? O senhor manter a lucidez no meio dessa confusão toda, o senhor já era desperto? É o quê? Para o senhor manter a lucidez no meio desse povo todo, o senhor já era desperto nessa época? Já era o quê? Desperto. Não, eu não acho que não. Não era, não. Não era desperto, não. Agora, o que eu sabia, eu já tinha muita noção das coisas, matéria de energia, tudo isso. Sabe como é que é? Professor. É aquilo que eu falo depois de 1100, entende? Bom. Nessa condição do infiltrado, você também já falou aqui da sua vida atual, né, como Valdo, e mostrando essa também. Alô. Teve um aspecto aí de persuasão em ambos os casos, né? Você teve que atuar com a persuasão, uma para impedir a guerra. Mas a persuasão mais séria aí foi o exemplo. Então, eu queria chegar nisso. A coisa mais séria foi eu andar sozinho para ir até lá. Gente, esse caso é que a gente não pode expor, porque ainda tem muita gente envolvida ali, a gente não sabe como é que é. Isso aí é um filme. Tá. Quando eu era mais moço, que eu lembrava disso, o dia que eu vi o caso lá, eu falei assim, Bolas, eu podia escrever essa história toda. Isso aí dá um filme. Aí o enumerador. Que é o desenlace, né? É a pessoa a razão de ser. E outra coisa, não permitiu nem que eu falasse com o nosso amigo sobre o assunto. Ainda deve estar meio... Ainda tem gente que deve estar acertando as últimas coisas, porque ali naquele meio tinha muito belicista, né? Agora, esse nosso amigo, ele está totalmente limpo hoje. Mas a minha pergunta é, você comentou ainda há pouco que entrou na igreja justamente já prevendo a atuação nisso. Na questão da retórica, você tem lá aqueles 3 pontos básicos, né? O ethos, o logos e o pathos. O que você argumentou foi a base do logos, que aí é a argumentação lógica. Que é o que interessa, o resto é conversa fiada. Mas, de qualquer forma, você utilizou do ethos também, que era a força presencial. Utilizou também. Dando exemplo.
Então, nesse mas isso caso, é mais sério. Mas isso não é retórica. Não, mas a retórica... Aqui, ó, a retórica que eles falam. A retórica já era. Mas no processo da análise da persuasão ali, isso influiu bastante. Influiu, não há dúvida. Mas agora o problema todo que eu vejo é o arrastamento do exemplo. O arrastamento do exemplo. Porque era você que estava ali, era a autoridade que você tinha. É, a autoridade. Que não é só o argumento, você tinha o ethos ali forte para atuar. Mas isso sempre tem, né? A força presencial, isso é básico. Agora veja, a retórica aí é secundária. Importante a gente entender, porque de qualquer forma ele existiu. Agora, a exemplificação pura, vamos dizer, quente, do momento, dentro do momento evolutivo, dentro da situação, eu acho isso mais importante que o resto. Agora, eu como vi isso muito cedo, eu vi isso quando eu fui para Uberaba, para você ter uma ideia, eu ainda não tinha 20 anos. Quando eu vi quem era. Agora aí, aquilo começou a clarear o que era aquela minha retrocognição recorrente, que aquilo me deixava, de vez em quando vinha. Agora eu andando, olhando a roupa, uma coisa muito engraçada era o seguinte, a roupa, eu dei muito valor para aquilo, e a roupa realmente deve ter me ajudado. Você está entendendo? A roupa que eu tinha, devido ao processo da autoridade da igreja para alguns deles. Estou falando, o ethos nesse sentido aí, a gente vê direitinho como estratégia. Não, sobre esse aspecto, sim. Mas agora, o caso todo é o exemplo, né, da história. Professor, alô. Tá. O senhor chegou já em algum momento a estudar assim, mais detalhadamente um episódio acontecido na Primeira Guerra Mundial chamado Trégua de Natal? Estudar o quê? Estudar mais detalhadamente um episódio que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, chamado Trégua de Natal. Eu vi alguma coisa nisso. Que era eu vi. Foi, ao longo dos 4 anos, assim, em alguns locais no fronte, os exércitos inimigos, eles se harmonizaram. Eles comemoravam juntos o Natal. Eu vi, eles fizeram filme disso aí. O senhor não chegou a estudar alguma coisa do ponto de vista Não, eu não dei muito valor para isso, não, porque a Primeira Guerra foi de morte. Lá o povo está tudo desesperado. Aquele negócio dos gases, aquela coisa toda, as casamatas, as trincheiras. A Primeira Guerra foi uma loucura, né? Era um negócio muito bruto demais. Tudo troglodita. O negócio não foi fácil. Não foi nada fácil. E outra coisa, foi baseado nisso que o Hitler, né, quis fazer os troços todos. Porque ele não perdoou isso aí, porque ele participou da Primeira Guerra, né? O negócio não foi fácil. Para mim, ficou mais louco, foi com a Primeira Guerra. O Hitler. Eu tenho um filme relativamente recente, que é muito marcante, assim. Você pensa na possibilidade de exércitos que estão se matando, mas eles saem das trincheiras e comemoram juntos, assim, uma coisa... Mas olha, tem muita gente que acha que isso é uma das coisas mais impossíveis que tem. É preciso ver por que aconteceu. Que a maioria não muda de uma hora para outra e nem faz trégua desse jeito. E das coisas que eu tenho estudado, são uma das coisas mais difíceis que tem para funcionar. Então é preciso ver quais são os fatores que entraram nisso. Um dos fatores que precisa ser estudado com muita calma chama-se fome. Porque não adianta nada na guerra a pessoa que morre de fome. Em vez de bala, o cara já está num jeito, tanto faz a bala, porque eu já estou morrendo de fome. Então, isso tudo é preciso estudar aí. De modo que eu acho que é muito difícil fazer esse processo de trégua numa condição crítica, você está entendendo, marcante igual essa. Assim. Isso é singularidade, quer dizer, é uma coisa de exceção. Eu estudei um pouco sobre isso. Tem alguns pesquisadores europeus que estudam mais em universidades e tem muitas fotos, tem livros sobre o assunto, tem relatos de sobreviventes que contam e diz que era uma coisa muito marcante. Tem, mas eu acho que se isso fosse marcante, a turma já teria levado isso para as academias militares. Você não vê isso. Uma vez eu perguntei sobre esse assunto para uma pessoa que estava cursando a Escola Superior de Guerra do Brasil. Ele falou que não sabia, não, ele não dava valor para isso.
lá. Pelo menos na ocasião. Escola Superior de Guerra. Entende? A retrocognição que você acabou de narrar é a mesma retratada na placa que a Chantal fez para você. Isso é a Mauro que está perguntando. Em parte, tem na sua razão. Você deve ver com calma. Você sabe que eu tenho isso tudo, eu tenho isso guardado, não sei aonde. Estava aqui trabalhando no computador e de repente pensei em assistir a tertúlia. Quando entrou no ar, no exato instante, um tertuliano estava acabando de perguntar sobre meu avô, Flávio Cavalcante. Ah, esse é o Rafael Cavalcante Braga, esse que você falou? Pois é, esse é o irmão dele, né? Coincidência? Acho que não. Está aí uma boa prova da transmissão das energias e pensenes. Eu não assisti a tertúlia há alguns meses. O senhor me respondeu uma pergunta que eu gostaria de ter feito há muito tempo. Se existe alguma relação do Valdo utilizar os dizeres, nossos comerciais, por favor, com algum contato que ele possa ter tido com a consciência. É lógico que foi. Eu estou fazendo igualzinho ele, eu falei aqui desde o início. Não vou usar uma do Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Hein? Pois é. Não, eu conversei muito com ele, nós tivemos muito contato. O senhor poderia falar mais sobre a condição de um serenão? Eles ainda são consciência desse planeta ou já extrapolaram essa condição? Há seres superiores a esse? Poderia comentar? Olha, você precisa começar a estudar. É bom você pegar e ver a enciclopédia da Conscienciologia. Tem um CD-ROM. E olha lá, tudo que fala sobre serenologia. Existe o serenão e nós, por exemplo, somos pré-serenões. Todo mundo caminha para ser serenão. Agora, a Terra, até quando nós estudamos, faz mais ou menos uns 60 anos, pelo cálculo aí aproximado daqueles entre conscientes e conscientes, eles achavam que teria 54 serenões naquela ocasião na Terra. Agora, eles estão caminhando para ser conscientes livres. Hoje eu não sei quantos serenões tem na Terra, nem como é que isso funciona, não. Se de ver. Porque nessa ocasião a gente calculava que tinha 9 conscientes para cada consciente. Hoje a gente não sabe mais. Já houve muita alteração nisso e muita transmigraciologia. De modo que tem que ver e atualizar, ficar up to date as estatísticas que eu não sei como é que estão. Professor, nessa retrocognição que o senhor comentou, né, nós podemos entender que uma parte do pessoal que está aqui poderia ser o mesmo que estava lá, mais educado. Tem gente aqui que era do Castelo. Isso eu já cheguei a ver. E outra coisa, tinha gente do Castelo também que queria briga. Vamos devagar. Quando o senhor falou... Não fica pensando que eu estou batendo palma para a turma não, que o negócio não é tanto assim. Mas tem gente que é. Agora, ó, todo esse povo que está muito interessado, tem gente aí atrás disso. Entende? Tem lá a sua razão de ser. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que uma vez eu estive no Castelo, nessa minha vida. E ele está meio nas ruínas. É como se fosse ruína, ele não funciona. O tempo acabou, houve uma opção de coisa, e lá ficou meio deserto. Não, eu sabia, né, da história toda, então eu fui lá para ver. Fui lá para ver. Vendo as coisas. Professor. Eu posso falar o local para vocês, sem falar. Península Ibérica. Já falei muita coisa. Europa, Península Ibérica, já estou falando. Cheguei bem perto da realidade. Professor. Agora, a Península Ibérica, você já viu, né? Professor, aqui no ar. Outra coisa, eu já nasci sabendo espanhol, né? Outra coisa, a minha vida com a monja foi na Catalunha, né? Não é esquisito? O senhor fala de alguns lugares que o senhor não queria lá, né? Machu Picchu, alguns lugares pesados. Machu Picchu? Alguns lugares. O senhor já teve lá naquela região de Carcassonne e Toulouse? Já percebeu ali a questão eu tive.
Então, eu fui lá para ver, junto com o Chico, do processo de Carcassonne, do livro, Cristo era por ti. E dos cátaros. Toulouse é perto de Carcassonne. Pois é. E está acontecendo agora lá, mataram um monte de judeu lá e tal. E o senhor está falando essa questão da guerra e tem os castelos ali, eu não sei avaliar como é que pode estar o extrafísico, se ele está mais... Porque é a época dos cátaros ali, não foi? Que foram muitos cátaros mas queimados. Agora você examina só o seguinte, Carcassonne é um negócio sério. Eu tive lá. Pois é, não. Mas é preciso examinar a história daquela área toda, lá do Languedoc. O negócio é muito sério, é troço muito antigo. Tem que pensar nisso. Aquilo ali não apareceu à toa. Já tinha raízes muito profundas do processo. Agora a cidade... Agora é o Midi, é o centro da França. É a turma do Midi, do meio-dia. Agora ali, aquela cidade belicista, realmente me pareceu mais, foi Toledo, né? Toledo parece que é um negócio bravo, né? Tem umas coisas lá. Tem até as lojas de armadura, arma para todo lado ali, punhal e espada. E Carcassonne já é uma coisa mais, em termos de belicismo, não sei, ali no local. Pareceu mais... mais suave. Lá não é tanto assim, não. Agora, é história, né? Eles não destruíram. O negócio é esse, fazem uns castelos grandes e dá nisso. Depois fica lá. Agora, aquilo fica lá. Como autorretrocognição nem sempre é bom, né? Tem que ver, né? Como é que é isso? Não, agora, o que é impressionante é o seguinte, quando eu fui lá com o Chico, eu examinei, antes do Chico entrar, eu falei, não, calma, deixa eu ver. A hora que eu vi, tinha uma área totalmente negativa, mas energia brava. Eu falei assim, Chico, essa aqui você não entra. Lá dentro da CIP, lá dentro de Carcassonne. Da Cidadela. Brabo, lugar brabo. O senhor lembra? Eu falei assim, aqui para mim é o processo das masmorras. O senhor lembra que lugar que era lá dentro, assim, mais ou menos? Que lugar? Você tinha uma referência do lugar, assim, de cabeça, o senhor lembra, não? Como assim? Dentro lá da Cidadela, o senhor lembra algum ponto de referência que era esse lugar? Não, lá eu não fui, nisso aí eu não tenho muita referência de Carcassonne comigo, não. Em Carcassonne o que chamou a atenção não foi isso. Foi quando nós fomos lá e o Chico começou a ver, porque ele já tinha lido o meu livro, né, o romance, aí ele chegou e começou a ver as tumbas, aquele negócio do cemitério. Nossa, o povo da família aqui, ó, fulano, vamos ver quantos são. Aí nós percorremos o cemitério todo para saber quem era aquele povo. Ainda tinha os parentes lá, com a tumba. E tinha as datas, tudo lá, marcado. Aquilo era impressionante. O Waldson tirou nós fomos lá em 1965. Fazem, portanto, 47 anos. O Waldson tirou foto do cemitério quando ele foi antes. Pois é, mas eu não sei como é que está lá, porque lá mudou muito. As fotos que eu vi lá, andou mudando muito de 65 para cá. Porque nós estivemos lá em 1965. Você sabe que saiu o romance e a gente estava querendo levar o espiritismo para fora do Brasil. Então tinha que ir para os Estados Unidos e para a Europa. E eu tinha meus amigos, o Chico tinha os amigos dele, aquela coisa toda. Eu já tinha escrito até artigo lá na Europa, aquele negócio todo. Tinha a turma de Londres, que a gente conhecia, esse negócio. Então, nós fomos para os Estados Unidos e depois fomos para a Europa. A Europa, então, não só Londres, mas fomos porque o Chico queria ver de qualquer maneira Carcassonne, por causa do livro. Ele estava implicado com o negócio e a turma que estava com ele. Tinha um outro dentista, que era muito amigo nosso, que era o Irineu, que estava, você está entendendo, ansioso para ver como é que era. E com o livro debaixo do braço. Ele foi com o livro debaixo do braço para checar as coisas lá comigo. Isso em 1965. Agora, nós estivemos em Paris, fomos lá no túmulo da Allan Kardec, tiramos fotografia, todas fotografaram, filmaram, fizeram uma opção de coisa. Agora, em Londres, recebemos mensagem por esse lado todo, Estados Unidos, Europa, tudo. Agora, em Londres, também foi bacana, porque pela primeira vez nós vimos o processo todo sistematizado de acordo com o computador. Já havia lá no Psych News, que era o maior jornal que mexia com mediunidade do mundo. Então, o Barbanel, que era o Maurice Barbanel, que era o cara que dirigia lá em Londres.
Então ele nos recebeu muito bem, colocou no jornal, milhões de coisas. Mas eu fiquei implicado, foi com ele, dirigindo tudo com o aparelho lá dentro. O primeiro que eu vi na minha vida, 1965. Tudo lá era automatizado, já com os processos, já com a ideia de cibernética, computadora, coisa toda, tudo já indicado. Impressionante aquilo. E ele via, né, a previsão de como é que seria o processo do futuro. Mas é lógico, ele não previu o negócio da internet do jeito que é hoje, chegou perto, né? É muita coisa. Aquilo era impressionante. 1965. Era 20 anos depois da guerra, nós fomos. Tinha gente que queria que a gente fosse à Alemanha. Eu falei, deu conta. Aí foram perguntar para o Chico, falou assim, não, Emmanuel falou que já não deve ir. Ninguém foi. Aquela situação de visitar um castelo, de visitar um castelo, para quem nunca foi, principalmente esse de Carcassonne, é uma impressão muito pesada, né, professor? Porque o senhor olha ali aquelas... Eu não sei como é que a gente chama de casa-mata. Fica pensando que lá é castelo. Presta atenção, lá é uma cidade fortificada, possivelmente uma das maiores do mundo, se não for a maior. Só que ela tinha... Aquela área é a maior, é uma loucura. Só que ela tinha... lá, as portas que tem... As posições de defesa. É impressionante aquilo. E está bem conservado, pelo menos na época que eu fui, estava bem conservado. Mas eu digo, assemelha muito, porque tem as posições de defesa, tem as torres. A gente começa a imaginar como é que era uma batalha naquilo ali. Tinha igreja com catedral lá dentro, uma que estava toda desmanchada, a outra que ainda estava lá funcionando, tudo lá dentro. Tinha ruas, que é a cidadela. As cidades eram todas daquele jeito, eram fortificadas. É um muro de proteção. Agora, Carcassonne é uma coisa de doido. Agora, tinha cara que viu, né, que nós íamos para Carcassonne aqui no Brasil e falou assim, vocês não devem ir lá, esse nome deve ser de carcaça, isso é coisa de abutre. Não vai não. Carcassonne, carcaça. Né? Até que não está tão longe da realidade. Né? A situação é precária. A ação do castelo, você lembra assim, quem eram as concierges, amparadores que estavam ajudando o senhor nessa época? Até hoje eu não sei bem não, mas eu sei que tem o povo da Monja. Para mim é a turma da Monja, mas eu não sei quem é que ajudou direto não. Agora outra coisa, uma boa parte desse povo está no Espiritismo. Por isso que eu falo que aqui tem poucos, são só aqueles que já avançaram mais. Quando se fala boa parte desse povo das consciências envolvidas ali, que estão no Espiritismo. Meu amigo, esse que eu localizei, que era o principal, vamos dizer aí no caso, líder, ele era espírita. Ele era líder espírita. Agora, uma pessoa muito boa hoje. Ficou muito diferente. Uma outra coisa, naquela ocasião ele era dos jovens, que estava estudando tudo. Esse foi um dos que eu conversei mais na ocasião. Agora, é duro, é a hora que você vê a pessoa, vê a situação toda hoje, e está tudo aqui ó, na ponta da língua e você não pode falar nada. Entende? Eu aprendi a me restringir nessa história toda, a me conter. Isso aí foi uma das coisas mais bravas que eu passei em Uberaba, foi isso. Porque teve anos que eu vivi junto com ele o tempo todo. Eu vivi em Uberaba 22 anos. Esse nosso amigo eu conheci possivelmente durante 21 anos, porque foi logo no segundo ano eu tive contato com ele. O senhor tinha, assim, na época, o senhor tinha lucidez, consciência do nível de envolvimento do grupo kármico que o senhor tinha com esses 3 grupos que estavam relacionados a esse conflito? O senhor falou que tinham 3 facções ali. Eles me conheciam devido às coisas que eu tinha feito. Você está entendendo? Processo profissional. Mas o senhor tinha algum comprometimento pessoal, digamos, do seu ponto de vista holobiográfico? Eu já tinha feito assistência para vários deles. Eles não podiam reclamar nada de mim. Eu tinha uma ficha moral e, vamos dizer, profissional, séria. Todo mundo respeitava. Está entendendo? Olha, mas por que o senhor decidiu entrar nesse caso para ajudar, inclusive, sobre a forma de infiltrar? Porque eu sabia que iam matar muita gente. O meu negócio eu previ o troço antes. Agora, não foi só eu. Tinha gente, inclusive até da igreja, que já tinha visto isso aí e vai dar uma carnificina. Entendendo? Era muito interesse que havia na história. Agora, olha,
havia processo territorial por causa de água. Até hoje esses problemas estão brigando por aí. E lá, com o passar do tempo, realmente, essas áreas todas lá, olha bem lá, o processo da Ibéria, muito lugar deserto que tem lá. Observa lá que vocês vão ver. É só olhar no mapa. Olha no Google. O negócio não é fácil. Isso tudo pesou na balança, né? Se hoje o negócio virou deserto, você pensa bem, aquilo está conversando. Agora, a falta d'água com o negócio todo é uma briga. Você sabe que a França, mesmo na França, que é fora disso aí, isso aí não era bem na França. Agora, então, o que é que se passa? A França, até hoje, tem briga devido ao processo de irrigação de água potável, água doce. Fizeram até filme agora recentemente, eu vi um desses filmes. Então é uma briga danada até hoje, não é fácil. Por isso que na Europa eles já fizeram muito o negócio de colocar o rio na reta, tira as curvas todas e coloca tudo reto, etc. Tal, tudo para poder ajudar. Processo de plantação, sobrevivência. Né? Não é fácil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a evolução, ela existe. Só que tem que, às vezes, é muito lenta. Na época dos cruzados, o senhor estava no intrafísico, estava no extrafísico, se estava. Que época? Na época dos cruzados e das cruzadas. O senhor estava no intrafísico? Não, isso aí depende, porque cruzado, teve época que a gente estava aqui, teve época que a gente estava lá. Nós todos. E alguns participaram daquilo. Aí, Fernando, cadê o Fernando? Esse negócio demorou muito tempo. Cruzada foi um negócio demorado. Foi, né? Gente, então, eu desejo que vocês, cada um, façam 200 verbetes, que hoje não tem ninguém aqui. E, voltando ao Flávio Cavalcante, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 41 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje são da AMI sobre o curso 40 manobras, o Hernando Leite sobre a prova da imagística, a Cristina sobre o curso Teáticas do CPC, a Rosa sobre o programa Verbitografia e a Verônica sobre atividades da IAC. E agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Quero informar a todos que se interessam em participar do programa Amigo da Enciclopédia e querem tornar-se um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, que há várias formas de você participar. Uma delas é fazendo doação, pode ser de qualquer valor, a qualquer tempo, sempre é bem-vindo, ajuda. Outro é participar do programa como pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, adquirindo uma cota anual de R$720. Você pode parcelar até 12 vezes e participa do programa como pessoa física ou jurídica. E outra como a sua empresa mesmo. Você como empresário, pessoa jurídica, faz a aquisição faz uma doação e adquirindo um espaço no site das tertúlias. Você vai divulgar a sua empresa no site das tertúlias e vai contribuir como empresário para a manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia. É muito fácil, basta entrar no site www.enciclopediaconscienciologia.org, tem lá, fale conosco, acessa lá, dá seus dados e informações, nós entraremos em contato. Ou liga na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, dá lá seus dados, seu nome, que nós entramos em contato e viabilizamos, facilitamos aí a sua associação. Obrigado. Boa tarde. Venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que acontece nos feriados da Páscoa aqui em Foz do Iguaçu. É uma maneira da gente estar aproveitando esses dias de férias para estarmos exercitando nossas energias com frutos que, sem dúvida, virão para a nossa qualidade de vida quando aplicamos as nossas energias para a interassistência. Esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e acontece, então, em Foz do Iguaçu, nos dias 5 a 8 de abril. As inscrições são feitas no CAEC
no telefone 45 35 25 26 52. Agora, se você mora mais próximo de São Paulo, esse mesmo curso ocorre de 13 a 15 de abril em São José dos Campos. E as inscrições podem ser feitas no IPC de São Paulo, telefone 11 3287 9705, ou diretamente em São José dos Campos, no telefone 12 9105 0533. Obrigada e até lá. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para divulgar a 5ª prova da Imagística, que vai acontecer no dia 22 de abril, das 7h30 ao meio-dia, no Salão do Discernimento. E no dia 24 e 25 de março, vai haver aqui as oficinas ligadas à questão da Imagística, cujo objetivo maior é o desenvolvimento da atenção, da memória, visando a associação de ideias. A prova de Imagística, ela consta do sorteio de um objeto, aonde a pessoa, se concentrando, procura descrever, no mínimo, 20 itens dentro de uma cientificidade para o desenvolvimento da associação de ideias. Qualquer esclarecimento maior na secretaria aqui do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Depois de amanhã, na sexta-feira, inicia-se o primeiro módulo do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Nós temos ainda algumas poucas vagas, então as pessoas interessadas procurem a recepção para fazer as suas inscrições. Fazendo o gancho com o que foi falado hoje aqui na tertúlia, o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, é um dos instrumentos mais práticos para que a gente possa estabelecer um nível de auto-organização, não só pensênica, uma autodisciplina, e nós irmos gradativamente qualificando a nossa manifestação, não só do ponto de vista da cosmoética, mas do ponto de vista da convivialidade, tá? Então, dentre os recursos que as Verpões da Conscienciologia já ofereceu até agora, eu pelo menos considero o Código Pessoal de Cosmoética como um dos recursos mais vantajosos para alavancarmos as nossas reciclagens pessoais e irmos nos disciplinando, corrigindo, né, as nossas imaturidades de uma maneira mais técnica e prolífica. E esse curso ele vai ter como uma das características, um dos diferenciais, que é um curso eminentemente prático. Então, serão 5 professores, cada um desses professores vai ter a oportunidade de passar alguma das técnicas, diferentes técnicas para construir o CPC. Tá? Então, dentro disso que a Cristina comentou, é importante aproveitar essa oportunidade, porque é um curso inédito, tá? Ele vai ter 2 módulos. O primeiro módulo é agora, semana que vem. Então, quem quiser, depois da manhã, perdão, nesse final de semana, né? Então, quem quiser mais informações, pode entrar em contato com a recepção do CAEC. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Amanhã a gente vai começar o programa Verbetografia EAD. Então, se você mora fora de Foz do Iguaçu, quer fazer o seu verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia e quer assim, entender um pouco melhor sobre a estrutura do verbete, conhecer técnicas, né, de elaboração de itens para completar o seu verbete, o programa Verbetografia ajuda você a elaborar, então, essas questões para o seu verbete. A gente espera todos vocês. A inscrição é feita pela recepção do CAEC, que você pode entrar em contato ou pelo telefone, ou então enviando um e-mail para caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de fazer 2 convites para os tertulianos e para os paratertulianos da International Academy of Consciousness. O primeiro deles é para o dia 21 de abril, o dia anterior da prova da Imagística. Teremos em Foz do Iguaçu o curso Desenvolvendo Sua Clarividência, do professor Rodrigo Medeiros. O professor Rodrigo Medeiros é o diretor de educação da IAC, mora atualmente em Londres. O curso já foi impartido no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no México. E o professor Medeiros é o autor do próximo lançamento de Editares, o livro Clarividência, Teoria e Prática. Esta é uma oportunidade rara, as vagas são limitadas devido ao espaço,
Então, motivamos para que você faça sua inscrição o quanto antes na secretaria da IEC, com a professora Carol, comigo ou com a professora Kátia Aracaki. Para quem não mora em Foz, pode se contactar através do e-mail brasil@iacworld.org. Também é uma boa oportunidade para quem vem de fora com a ideia de fazer a prova da imagística, pode já fazer também essa outra atividade no sábado anterior, dia 21, de 9 a 18 horas. Tá? O segundo convite é para a palestra que acontecerá online, domingo às 18 horas, com a professora Lícia Pinheiro, coordenadora da IAC Lisboa, apresentando o tema Decisões Críticas, que é o tema de pesquisa pessoal dela. Essa palestra é a primeira de uma série de palestras que apresentarão os professores, os pesquisadores, atualizações sobre a IAC, para que possamos ter maior intercâmbio com a CCCI e que você possa se manter atualizado no dia a dia das atividades fora do Brasil. Para participar dessas palestras, você precisa enviar um e-mail para brasil@iacworld.org, manifestando seu interesse de participar, para que possamos enviar as instruções e a senha para participar. De novo, a palestra será domingo, às 18 horas, online. Esperamos vocês e obrigada. O verbete eleito para amanhã é Reeducação Social, a especialidade Reeducaciologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.